agora o nosso assunto é saúde. As doenças psicossomáticas, muita gente se pergunta, será que a doença realmente tem um fundo emocional? Será que o nosso cérebro é realmente tão poderoso a ponto de conseguir desenvolver alguma doença ou agravar alguma doença que já exista no nosso organismo? O contrário também acontece? O nosso físico pode adoecer a nossa mente? A gente vai saber tudo isso agora com o Dr. Leandro Teles, que está com a gente aqui. Seja bem-vindo. Como é que tá? Tudo bem? Eu tô ótimo, e você? Tudo jóia também. Falando em tá tudo ótimo, essa é uma resposta boa, que é sempre bom a gente dar para as pessoas, né? Afinal de contas, aquela máxima antiga é uma grande verdade? Mente sã, corpo são? Mente sã, corpo sã. E você falou, será que o cérebro é tão poderoso assim? É. Então, o nosso cérebro tem um poder que a gente às vezes menospreza. A gente subestima a função do cérebro na causa e no gerenciamento das doenças físicas. Tá. O cérebro pode sim gerar sintomas, amplificar, reduzir. Então, o cérebro tem que ser visto como um órgão, um maestro do organismo, capaz de gerar doença, mas também capaz de gerar saúde. Então, é isso que você falou, de você contagiar. Estar bem no cérebro é a primeira premissa para ter uma saúde corporal. O cérebro tem várias alças de intervenção, ele comanda muito do nosso metabolismo. E cada vez se descobre uma nova alça, um novo jeito que o cérebro interfere. E é complicado a gente pensar que o estilo de vida que a gente leva hoje em dia, cada vez mais estressadas as pessoas, com cada vez mais coisas para fazer, com menos tempo de pensar na própria saúde, no próprio bem-estar, as pessoas estão cada vez com menos tempo de cuidar desse órgão que é tão importante e que gerencia tudo isso, né? A gente acaba menosprezando e acaba não dando a real atenção ao nosso cérebro. Então, hoje em dia a gente tolera, a gente faz alguns papéis, né? A gente acaba anulando a saúde mental e depois a saúde é comprometida fisicamente. Tá. Então a gente fala em psicossomática na junção de uma mente saudável com o corpo. E você falou de uma via de duas mãos, né? De mão dupla, Isso existe. O cérebro comanda o corpo e um corpo doente também leva a uma alteração emocional. Então, a maioria das doenças crônicas tem dentro do seu mosaico de causas e fator de descompensação a mente. Tá. Se a gente não virar o holofote, eu vejo as pessoas na academia, cuida do corpo, cuida da alimentação, mas eu vejo pouco se falar de neurologia. Tá, a gente vai continuar esse assunto já já, o pessoal vai resolver um probleminha que está no seu microfone, eu dou um recadinho e volto já. Legal. Tá bom, doutor Leandro? Esse assunto é interessantíssimo, gente, tem várias perguntas aqui, daqui a pouquinho ele vai falar sobre mitos e verdades a respeito das doenças psicossomáticas, tá bom? Vamos lá para os mitos e verdades, então, com relação às doenças psicossomáticas, a gente tem várias dúvidas aqui. Vamos começar? Legal, vamos lá. Problemas psíquicos podem agravar doenças crônicas. Perfeito, verdade, né? Aquilo que eu estava falando antes de eu sair, né? Então, tem doenças que têm fundo físico, só que elas podem ser exacerbadas, amplificadas, né? E a pessoa pode piorar por componentes emocionais. O cérebro ele tem uma alça que comanda o sistema cardiovascular, ritmo cardíaco, pressão arterial, frequência cardíaca. Ele tem alça que comanda o sistema imunológico. Tá. Ele controla, pode piorar ou até mudar questões alérgicas, doenças de imunidade, autoimunes. Até na pele, né? A pele é um dos órgãos-alvo das principais doenças psicossomáticas. A lista de doenças crônicas que podem piorar por questões emocionais ela é muito extensa. O cérebro ele comanda as glândulas, ele comanda a questão endócrina. Tá. Né? Então, a mulher está estressada, pode parar de menstruar. Uma mulher que tem uma gravidez psicológica, ela pode liberar leite, pode aumentar a barriga. Então, o cérebro ele tem esse poder. Ele tem uma alça cardiovascular, a alça imunológica, a alça hormonal. Tem a alça do comportamento. O cérebro ele comanda o comportamento. Alguém que tem uma doença crônica, ele pode ter um comportamento melhor de saúde se o cérebro estiver bem. O cara tem um diabetes, por exemplo. Ele pode fazer exercício, dieta. Se a mente não está bem, como é que ele faz isso, né? Por isso que a evolução de algumas doenças varia tanto de uma pessoa para outra, né? Extremamente. Então, você tem uma questão genética, uma predisposição pessoal, e é muito comum, às vezes o médico não entende por que esse paciente não compensa, por que essa pressão não controla, por que essa diabetes não controla se os remédios estão corretos, e de repente faltou abordar o aspecto emocional, que acaba virando um fator de descompensação. Então esta é uma frase absolutamente perfeita. Dentro do mosaico de que geradores de saúde e doença, o cérebro é um dos principais. E por isso é tão importante a gente cuidar do cérebro numa situação dessa, principalmente porque o problema está no corpo, a mente não ajuda e ajuda a piorar ainda mais, a agravar aquele problema que piora a questão emocional, quer dizer, pode ser uma constante isso no Você está num ciclo vicioso. Obesidade, assim, hipertensão, doenças de pele, a própria doença, a expressão da doença piora o emocional e o emocional para baixo piora a doença, entrando num loop de
doença. Eterno, e para né? cortar isso, Melhorar. tem que pegar uma ponta solta, melhorar a questão emocional, para poder mudar o Que é comportamento ao alcance da pessoa, né? Mais e facilmente. controlar a doença. Então, o cérebro que sente. Não existe ninguém doente sem cérebro. É verdade. Por isso que o negócio de psicossomática é um pouco até redundante. Toda doença acontece em alguém que tem cérebro, cabeça. Claro. E é o cérebro que sente o sintoma. Se ele estiver amplificando o que é negativo e minimizando o que é positivo, a pessoa vai sofrer muito mais. Você disse que a lista de doenças crônicas que podem piorar com a questão psicossomática é enorme, mas a gente tem aqui algumas das doenças para listar para vocês. De repente, vocês aí em casa podem se identificar com algumas delas, né? Doenças que pioram em fases de estresse. A gente tem enxaqueca, insônia, diabetes, doenças autoimunes, arritmias, distúrbios do colesterol. Desse lado aqui tem a asma, doenças de pele que você já citou, fibromialgia, gastrite, intestino irritável e hipertensão. Você se lembra de mais alguma além dessas? Isso aqui é uma pitada, tem inúmeras doenças, obesidade, né? Então você tem várias doenças que você tem na gênese da doença e no fator de descompensação, principalmente doenças crônicas, doenças funcionais. Então sempre que você tem doenças como essa, você pode ter fases de piora, fases de melhora. E o emocional aqui é fundamental. Então antes de, às vezes, aumentar o remédio ou pensar que tem alguma coisa no corpo acontecendo, é fundamental questionar-se se o seu comportamento e o seu comprometimento com a saúde emocional está sendo bacana. Por isso é cada vez mais importante os médicos também entenderem o contexto em que essa pessoa está inserida. Quando ela tem um problema desse tipo, e como você falou, por exemplo, a diabetes descompensada, que mesmo com os remédios a pessoa não consegue melhorar. É importante que o médico investigue um pouco o estilo de vida que essa pessoa tem, o contexto em que ela está inserida, para ver se existe alguma coisa por trás desse problema? Quando o paciente entra, você tem que buscar um mosaico. Quem é aquele paciente? A gente não trata e investiga doença, a gente trata e investiga doentes. Aquela pessoa é uma composição absolutamente única. O fator de descompensação em você é diferente de mim. Claro. Então é impossível alguém que segue pacientes cronicamente em ambulatório, você terminar uma consulta sem ter que abordar a questão emocional. Tá. Como é que você está com seu esposo? Como é que você está no trabalho? Você está sentindo depressão, ansiedade? Como é que está o seu sono? Se a cabeça não está bacana, doença nenhuma dessa tem controle. Tá. Então, o organismo ele tem várias alças onde uma coisa piora a outra. E é muito comum o corpo sinalizar um problema mental. O cérebro ele fala através do corpo. Então, às vezes um sintoma, uma gastrite, às vezes um intestino que não funciona bem, um distúrbio de sono, pode ser simplesmente uma sinalização, um pedido de ajuda da sua psique. Tá. Que você está realmente perdendo a sua felicidade, perdendo quem você é, para realmente fazer coisa pelos outros ou por outros. Pode ser o início de uma depressão, de uma ansiedade ou outras doenças psiquiátricas. Tá certo. Vamos dar mais uma olhada então? Outro Vamos embora. mito, verdade? O cérebro pode mudar o comportamento, mas não interfere diretamente no metabolismo e na performance do organismo. Isso é um mito completo. O cérebro muda o comportamento, é ele que sente o sintoma, ele pode criar sintomas. Então existe o sintoma que mimetiza uma doença, a gente chama de doença somatoforme, né? Mas é do cérebro, e ele mexe diretamente no metabolismo. No cérebro tem várias glândulas importantes, como a hipófise, que comanda a tireoide, ovários. O cérebro ele muda o nosso batimento cardíaco. O cérebro à noite controla o sistema imunológico via melatonina, via outros hormônios. Então o cérebro ele controla diretamente o metabolismo humano. Se o cérebro vai mal, você entra numa cadeia, numa sucessão de eventos que pode levar a doenças mais graves. Uma prova disso, por exemplo, quando uma pessoa está passando por alguma situação de estresse ou está ansiosa, vai acontecer alguma coisa de diferente na vida dela, a primeira coisa que ela sente é o intestino solto, por exemplo. Perfeito. Então, piriri, vai correndo pro banheiro? Perfeito. Isso Ou o acontece coração dispara, ou o ar não entra. Começa a Olha como o suar. cérebro ele fala com você psiquicamente e fisicamente. Você toma um susto, o pelo eriça, você sente frio na espinha. O cérebro ele tem esse controle rápido e também tem alças lentas. Tá. Então, cérebro mal, saúde do corpo vai mal também. Tá certo. Mais um mito ou verdade, pra gente falar aqui. O paciente com um transtorno psicossomático quer chamar atenção para si e manipular situações. Mito, né? Isso é um completo mito e aí o paciente sofre duas vezes, né? Ele passa por médico e médico e médico e sempre sai com aquela impressão. O médico falou que eu não tenho nada. Eu fiz vários exames e não deram nada. Calma lá. Primeiro, essa coisa psicossomática é involuntária. O paciente ele não tem controle nenhum sobre isso. E isso é uma doença como qualquer outra. Só que a doença está na cabeça e não eventualmente no corpo. Tá. Ela se manifesta no corpo. Mas esse paciente está tão até mais doente do que alguém que não teria uma alça psicossomática. Então a gente tem que parar com essa lenga-lenga e com esse preconceito com pessoas que... Pessoas às vezes brincam, ela teve um piripaque. Ah, isso é emocional. Ah, ela é fraca. Não. É uma doença como qualquer outra. E essa alça ela não está na mão do paciente. É claro que quando o organismo percebe que tem vantagens,
Às vezes ele realmente consegue atenção, consegue, às vezes, ficar fora do trabalho, uma Ele vai querer perpetuar essa situação. Ele até pode perpetuar. A gente chama isso de ganho secundário. Tá. Mas a causa não é isso, não é uma simulação. É uma doença psiquiátrica que trouxe alguns ganhos e, de repente, isso pode alimentar o processo. Tá. Mas isso é o ganho secundário. O ganho que a gente chama de ganho primário é o cérebro falar com o corpo, proteger a consciência de algum dilema e fazer uma conversão de um transtorno psíquico em algo somático, algo mais palpável. Isso protege um pouco a consciência. Eu tenho um dilema, por exemplo, que eu não quero ficar relembrando. Eu tive um estresse pós-traumático, uma violência, ou algum grau de ansiedade. Você transforma um sintoma psíquico num sintoma físico. Isso chama-se conversão. Tá. Isso protege um pouco, esse é o ganho primário. Então, isso é mito. Tá certo. Por isso que é importante as pessoas que estão em casa, de repente, têm um sintoma, sentem alguma coisa, mas já fizeram uma bateria de exames e nunca perceberam nada, os exames estão sempre normais. É importante, então, de repente, consultar. Nesse caso, seria um psiquiatra para ver qual seria o Psiquiatra, transtorno? psicólogos podem ajudar. O próprio clínico geral, quando ele tem essa condição de ouvir o doente, de alguém que se confia, às vezes o próprio ginecologista, ele fala, eu estou sentindo sintomas, os meus exames são normais, graças a Deus, quer dizer, não há uma doença orgânica grave, mas... Não ainda, mas que pode acontecer, Pode né? acontecer, mas o sofrimento já é a doença. Tá. E você pode sim ter uma abordagem psicológica, psiquiátrica, neurológica, ou mesmo clínica, envolvendo o corpo como um todo. Tá certo. Vamos agora para uma pergunta que chegou para a gente aqui através do mulheres@tvgazeta.com.br. É a Rosana Oliveira, aqui de São Paulo. Ela quer saber o seguinte: tenho 67 anos e percebo que sempre que fico mais estressada, minha diabetes piora muito, mesmo tomando os remédios direitinho. Você acredita que minha diabetes seja de fundo emocional? Como faço para melhorar? Interessante a pergunta, né, da Rosana. A gente acabou de falar, inclusive, com relação a isso. Exemplo. Diabetes é uma doença crônica e é uma doença metabólica, né? Então, essa doença metabólica que mexe no metabolismo dos carboidratos, da glicose. E eu não acho que a diabetes seja causado pela questão emocional. Tem outras causas, tem a questão genética, o hábito, o peso e tal. Mas a questão emocional pode fazer a diabetes flutuar. Mas a descompensação pode ser emocional. Para tratar o diabetes, ela precisa fazer atividade física, dieta. Como que ela faz isso se o cérebro não está bem, se ela está estressada? O próprio estresse faz liberar um hormônio do estresse, que é o cortisol. E o cortisol piora o controle glicêmico. Então, às vezes, ela precisa realmente baixar a bola, mudar os hábitos, ou até ser medicada para o ponto de vista psiquiátrico, psicológico. E, às vezes, você acalmando o paciente, a pressão acalma, a diabetes se acalma, e ela consegue depois virar para si. Perder peso, fazer atividade física, tomar os remédios regrado. Então, é sem dúvida um fator de descompensação. Ela pode ajudar o médico dela falando isso. Não precisa esperar ele perguntar: doutor, eu ando muito estressada, eu estou sentindo esquisita, eu estou ansiosa, eu estou preocupada, eu estou pressionada. O médico vai te ouvir certamente e vai ser muito bom para ele poder controlar a diabetes com medidas, às vezes, comportamentais. Por isso que muitas pessoas acreditam que o médico não está dando importância para o que ela está relatando, para o problema que ela tem, porque, eu estou com um problema de pele, uma coceirinha aqui, uma dermatite e tal, e sai do consultório com uma receita, vá procurar um psicólogo porque é estresse. Mas, de fato, isso acontece com uma escala grande, né, doutor? Isso pode acontecer. As pessoas, às vezes, se sentem punidas. Falam, nossa, o médico não deu atenção, falou que era estresse, tudo é estresse. Calma. Às vezes você tem, sim, estresse, às vezes você tem ansiedade, tem depressão. Isso não é um demérito. Isso é colocar as coisas nos seus lugares certos. Dá nome certo. Só que é fundamental, lógico, que sempre que você pensa em algo psicossomático, você tem que afastar as causas clínicas. O médico vai ter que examinar o paciente de cabo a rabo. Às vezes, alguns exames são importantes. Geralmente, os diagnósticos psicossomáticos são diagnósticos de exclusão. O próprio médico morre de medo de perder um diagnóstico, né? Então, é fundamental afastar as causas clínicas, manipulá-las e também não esquecer deste componente. Tá certo. Vamos lá, mais uma pergunta de telespectador. Legal. Agora é a Fernanda Campos, de Jundiaí. Você é mais jovem, ó, 19 anos. Olha lá. A minha filha tem 19 anos e é muito instável emocionalmente. Quando contrariada ou quando briga com o namorado, ela apresenta crises intensas de choro e desmaios, olha que sintoma importante, que duram cerca de 30 minutos. É desesperador. Tenho medo dela ter alguma doença grave no cérebro ou no coração. Já fizemos muitos exames e passamos em diversos médicos. Todos dizem que ela não tem nada. Não sei mais o que fazer ou como ajudá-la. Que situação da Fernanda, difícil, né? Ela né? tá olhando a filha jovem, mulher. É interessante que, lógico que ela precisa ser examinada, talvez precise de alguns exames, porque desmaio, como você bem citou, é um sintoma de maior gravidade, maior preocupação. Mas, olha que como os sintomas são esquisitos.
são situacionais. Quando ela já é instável de base, quando ela briga com o namorado, quando contrariada. Então isso sugere um componente psíquico. Não é em qualquer situação que ela desmaia. Ela desmaia quando ela está na briga. Sintoma situacional. O sintoma é esquisito, que é um desmaio com muito choro. Essa atipia também sugere um quadro emocional, que acontece mais frequentemente em mulheres e jovens. Outra coisa que ela falou é que ela já procurou especialistas e médicos, fez exames tão normais e os médicos todos foram unânimes em dizer que aquilo não é nada físico. Existe uma doença aqui? Existe. Possivelmente psicossomática? Sim. Então é fundamental que ela, se tiver na dúvida com relação ao afastamento de doenças como epilepsia e doenças cardíacas, que ela procure outros especialistas desta área, mas eu acho que aqui já tem evidências de que precisa de um psicólogo, precisa que o psiquiatra converse com a filha dela para ver se não tem mais alguma coisa e o corpo está querendo se manifestar fisicamente. Tá certo. Eu volto já pra gente continuar esse bate-papo, tá bom, doutor Leandro? Bate-papo bem importante. Estou gostando dessa conversa, imagino que você também, né? Vamos atentar para a saúde sempre? Só para complementar aquela pergunta que a gente estava falando antes, as mulheres estão mais suscetíveis a essas questões psicossomáticas por causa dessa flutuação hormonal? Eu acho que sim. Na verdade, as mulheres têm mais doenças psicossomáticas, isso é um dado estatístico. Isso vem mudando. Os homens também estão apresentando cada vez mais sintomas de origem psicogênica, mas as mulheres são mais susceptíveis por questão de genética, por questão de criação, às vezes por dificuldade, às vezes de lidar com conflitos, de verbalizar, de lidar com os conflitos no âmbito emocional, então acaba que tem sintomas físicos. E você falou uma coisa que é brilhante, perfeita, que é a questão hormonal. A mulher, por ter essa flutuação hormonal depois da primeira menstruação, ela está mais susceptível a ter fenômenos hormonais. Então ela ovula, depois ela menstrua, o hormônio sobe. Isso gera uma labilidade emocional que muitas vezes é traduzida em sintomas físicos. Tá certo. Mais um mito ou verdade? Vamos dar uma olhada aqui? Bora. Vou botar na tela. Existem pessoas que apresentam sintomas neurológicos estritamente psicológicos. Isso é verdade, existe. Então existe uma forma de transtorno psicossomático, que a gente chama de conversivo, onde há uma manifestação de um sintoma neurológico. Por exemplo, parece que houve uma convulsão e na verdade é um sintoma totalmente psicogênico. Ou a pessoa perde a visão, exames normais, depois recupera, ou perde a força de um lado, ou tem uma fadiga crônica. Às vezes parece que é uma doença neurológica, tipo uma esclerose múltipla, ou tipo uma epilepsia, e na verdade a origem dos sintomas é psicológico. Nesses casos, vale aquelas regrinhas que eu falei. Primeiro, afastar com certeza e segurança uma doença física, buscar um especialista para isso. Depois ver em que situação acontecem os sintomas, como eles acontecem, é muito bizarro, é muito fora. Teve algum gatilho? Aquilo respeita alguma doença que a gente conhece ou não? Toda doença é importante avisar o médico para não ficar tratando, às vezes, fisicamente uma doença que é de origem neurológica, mas do sentido psíquico, né? Então isso é verdade, acontece sim. Tá certo. Mais um mito ou verdade? Vamos trocar? Sintomas psicossomáticos são doenças falsas que devem ser tratadas apenas pelo psicólogo. Não, né? Então isso é mito, isso é um absurdo, na verdade. Sintomas psicossomáticos, eles traduzem doenças que são doenças verdadeiras, doenças psíquicas verdadeiras. Então não é doença falsa. O psicólogo ele é muito importante no tratamento e também no reconhecimento dos sintomas. Quase sempre o paciente precisa de uma equipe, né, multidisciplinar. Normalmente é multidisciplinar, então. Precisa do médico para afastar doenças ou para tratar o componente médico e clínico, e o psicólogo precisa para tentar elucidar essa questão da gênese da doença, qual o dilema que tem que ser resgatado. É importante o tratamento com o psicólogo. Então, terapia está altamente recomendada e eu acho que o médico ajuda também a dar esse diagnóstico de certeza, eventualmente medicar, e o mais importante é tratar o componente físico. Tá certo. Então, nesse caso aqui, um mito. É um mito porque é uma doença completa. verdadeira e até dupla, né? Que precisa de uma equipe completa para atuar em cima desses casos. Tá certo. Mais um mito ou verdade? Agora é pergunta, verdade, pergunta do telespectador, da Kátia Pereira, de Itatiba. Descobri um câncer de mama há cerca de 1 ano e meio e estou em tratamento com quimioterapia. Tenho 56 anos e esse diagnóstico me assustou muito. Dizem que meu câncer foi fruto de meus problemas psíquicos, que eu deveria aprender a lidar com meus problemas. Será que isso é verdade? Vejo muita gente com mais conflitos que eu que não tiveram câncer algum.
Primeiro, eu agradeço a pergunta. Eu tava torcendo para ver uma pergunta dessa, para eu poder desmistificar algumas coisas. Essa história a gente já ouviu, né? Quer dizer, será que o câncer tem a ver com o emocional? Será que o câncer é uma manifestação emocional? Eu acho que não. O câncer é uma doença agressiva e altamente complexa, onde há mutação de algumas células. Você tem questões genéticas, hormonais, situacionais. Eu acho que é muito complicado você culpar o aparecimento de um câncer para um conflito psíquico. Eu acho que tem limite, né? Tem doenças, por exemplo, que não são psíquicas, são doenças físicas. Alguém nasce com uma síndrome de Down, por exemplo. Pô, uma doença genética, não tem nada de psíquico nisso. No câncer, é lógico que quanto mais tranquilo você estiver e bem emocionalmente, melhor você vai ser no combate da doença. Agora, você culpar alguém que ficou prendendo seus sentimentos e teve um câncer, isso eu acho um absurdo. Não existe comprovação científica para isso. Eu ia te perguntar justamente isso. Não existe nenhuma comprovação científica no sentido de mostrar que o cérebro foi responsável por uma produção exagerada de hormônio que gerou a mutação na célula para ela se desenvolver rápido demais. Isso não aconteceu. O processo ele é muito complexo. O que pode acontecer é que a pessoa muito estressada, a imunidade cai um pouquinho e se pode ser, lógico, pode bobear com uma mutação. Agora, tem muito mais além disso. Lógico que toda doença é um mosaico. No caso do câncer, eu acho que tem muito de genética, de exposições, de hormônios e tem um quesinho da parte psíquica. Mas eu acho que isso, às vezes, é um pouco supervalorizado. Uma mínima parte. E a pessoa sofre duas vezes. Claro, sofre com a doença. Sentir que tem a culpa por aquela doença que ela está sofrendo. Ela sente uma culpa. Quer dizer que se eu tivesse falado, verbalizado, terrível, né? é complicado isso, Regiane, porque muitas vezes, depois que aparece uma doença, a gente tenta bolar uma explicação. Então é isso. Então tem que tomar cuidado. A parte psíquica é importante, mas tudo tem um limite. Agora é importante no combate ao câncer. Porque como é que você aguenta a quimioterapia, a radioterapia, como é que o sistema imunológico começa a combater esse câncer? Então é importante que a pessoa não tenha culpa e que ela fique forte psiquicamente para combater. Então é fundamental ter a parte psíquica em ordem para prevenir e para combater um câncer, mas culpar a parte psíquica em doenças complexas como essa, eu acho um pouco exagero. É verdade. Eu também gostei de ter aparecido essa pergunta, porque realmente isso já apareceu em rodas de conversas e tudo mais. As pessoas realmente se questionam, poxa, mas será que a pessoa que teve o câncer tem a responsabilidade em cima daquilo? Como é que ela poderia ter evitado? E é uma culpa muito pesada de se carregar, principalmente durante o tratamento, que é onde ela mais precisa desse equilíbrio para conseguir a cura. Equilíbrio. Então eu acho isso um absurdo. É verdade. Ela até colocou, né, vejo pessoas com mais conflitos que não têm câncer. Então, calma lá. Eu acho que cada caso é um caso, mas nisso a gente tem uma doença complexa e tem doenças que têm determinantes que são físicos, né? Não tem jeito. Então, eu achei legal essa pergunta para a gente fazer para não achar que tudo é psíquico também, né? Na verdade, tem muita coisa que é física e que a pessoa não tem culpa ou não tem a questão psíquica envolvida. Certo. Obrigada, viu, Kátia Pereira, pela sua pergunta. A gente estima as melhoras, claro, e a solução desse problema o quanto antes, né? Com certeza. Vamos dar uma olhada, mais uma pergunta que chegou aqui através do mulheres@tvgazeta.com.br. A Patrícia Souza, de Campinas. Nos últimos meses, tenho sentido muita tontura, dores de cabeça, fadiga, desarranjo intestinal e dificuldades para dormir. Meu clínico acha que estou com estresse e que talvez eu esteja entrando na menopausa. Nunca imaginei que estresse pudesse dar tantos sintomas físicos. Você concorda com o meu médico? Eu concordo. O estresse ele pode dar sim. Olha como é interessante, né? Ela tem sintomas que são bem distantes, né, uns dos outros. Dói a cabeça, tem uma fadiga, um desarranjo no intestino, alteração de sono. A primeira coisa é buscar um médico, para ver se não é um distúrbio hormonal, endocrinológico, uma anemia, um distúrbio de tireoide. Certamente o médico a examinou, fez os exames apropriados para a idade e para o contexto clínico. Agora, o estresse pode explicar isso? Lógico que pode. E a menopausa é uma fase da mulher onde ela está mais sensível ao estresse. Em torno dos 50 anos, pode ter aquela questão dos filhos criados, pode ter mudanças da parte estética, da parte sexual. Surge a baixa, que é a insuficiência ovariana da menopausa, ela fica mais sensível a sintomas desta natureza. Então tem tratamento, ou com reposição hormonal para aquelas que possam fazer, ou com medicamentos anti-estresse, ou até com alteração de comportamento, sem remédio nenhum, eventualmente de forma mais natural. Então é possível. O estresse ele se traduz em sintomas físicos claros. Às vezes falta o sintoma psíquico. Mas eu me sinto bem, mas o meu corpo se sente mal. Então, mesmo assim, pode ser uma doença psíquica? Pode. Às vezes, o cérebro só fala pelo corpo sem o sintoma clássico de depressão, ansiedade, que é o sintoma psíquico. Tá certo. Quero agradecer demais a sua presença aqui, doutor Leandro Teles. É sempre muito bacana conversar com você. O papo de hoje, na minha opinião, foi fantástico, desmistificou muitas coisas importantes para a vida e para o bem-estar das pessoas. Eu quero deixar também aqui o site para você fazer contato, www.leandroteles.com.br, leandroteles.com.br. No Facebook a gente tem uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. Ah, legal. Então, Neurologista Leandro Teles, no Face, para quem gosta, pode mandar sugestões e perguntas. E no Instagram, Neuro Leandro Teles. @Neuro
Leandro Teles. Exatamente, perfeito. Obrigada, meu querido. Bom Até a programa. próxima, viu? Tchau, tchau. Muito bom, né, gente? Por isso, aquela máxima de sempre: cuide de você, faça exercícios físicos, cuide da sua alimentação, cuide da espiritualidade, né? Todo esse conjunto de coisas faz com que você tenha uma mente sã que reflita depois num corpo são. Adorei esse papo de hoje.